Bora, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vou começar a segunda live aí do nosso canal Aforismo, né? A primeira live nossa foi com o nosso grande amigo Murilo Sanches, que a gente abordou um tema bem amplo, né? E acabamos falando de diversos assuntos, né? Questão mais de propósito, ligados a sonhos, a objetivos. E agora estamos aqui, né? Novamente. A primeira live foi sensacional. E hoje vamos falar de um tema um pouquinho diferente, né? Daquele primeiro abordado. Sábado aí, 4 horas da tarde, né? Poderíamos estar na praia, poderíamos estar fazendo qualquer coisa, mas estamos aqui querendo bater um papo gostoso, né? Um papo que vai enaltecer todo mundo, que é um aprendizado mútuo para todos. Então, hoje o convidado é o meu grande amigo André Santana, que... Tô vendo aqui o pessoal que tá entrando. Os amigos aí, Marcos Paulo, perfil da Renove Digital, do meu grande amigo André, do meu grande amigo Dé, né? Tô vendo aqui o pessoal. Pessoal, acabei de chamar aqui o André, né? Nós vamos abordar um tema falando sobre investimentos, né? Falando sobre os primeiros passos, né? Abordando o que cada um deveria estar pensando e refletindo no que fazer agora nessa crise, né? Nessa pandemia, né? Imprevistos acontecem, não adianta se a gente acabar não se blindando e não refletindo sobre tudo que a gente tem que fazer, né? A gente vai ficando para trás, a gente não se prepara, a gente não se blinda. Então, assim, para muitos, ninguém iria esperar que fosse acontecer uma pandemia, né? Como eu até escutei uma vez um colega meu, o André tá perguntando se estão vendo, mas para mim não tá aparecendo. A Lígia acabou de falar que não. Deixa eu... Vanessa, Stephanie, André tá chamando novamente. André? Tá me escutando aí? Escutando estamos, só vendo você que não. Caraca, não sei o que acontece aqui, calma aí. Deixa eu ver. Eu vou sair e vou entrar de novo, beleza? Beleza. Só um minuto, galera. Então, pessoal, como eu estava falando antes de o André resolver, né, a questão da imagem, ninguém estava preparado para uma pandemia, né? Foi até uma reflexão que eu fiz com um amigo meu, que geralmente pandemias, endemia, tudo relacionado a isso acontece de 100 em 100 anos, né? Tem um prazo muito longo de acontecer e está acontecendo agora, né? A gente está vivendo a era do acontecimento. Olha lá, tentando conectar novamente com o André. A gente tá... Agora tá aparecendo. Agora sumiu. Caraca, como assim? É ao vivo, galera, é assim mesmo. Desculpa, calma aí. É, quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Tá tudo... Agora tá Cara, aparecendo. Agora tá tá aparecendo. aparecendo? Tá. Cara, pra mim não aparece nada aqui, velho. Mas vamos que vamos, vamos assim. Eu acredito que vocês, É. pra galera ver, tão conseguindo me ver, me escutar legal.
Eu tô escutando normal, tô te vendo. Fechado. André, mais uma vez aí, cara, seja bem-vindo. É, Você é o responsável aí por eu ter começado nesse caminho, né? A gente sempre trocando ideias sobre tudo, conversando de todos os assuntos, né, relacionados a crescimento, a expansão. E você foi o cara que... Ô, Júnior, o que que você está fazendo com o seu pouco dinheiro na poupança? Por que que você É, tá deixando esse valor lá e por que que você não investe, cara? Né? Eu não tô nem falando de uma ótica assim que se eu tivesse muito dinheiro. Não, é que, pô, o caminho assim que eu acabei escolhendo para minha vida, de ter um negócio próprio, né, de fazer isso, muitas vezes a gente acaba deixando um valor, né, disponível ali numa poupança e a gente está perdendo dinheiro e poucas pessoas sabem disso, né? A gente seria muito privilegiado, que nem nos Estados Unidos, que tem uma base de educação já voltada a finanças, já em termos de investimento. Então, assim, o brasileiro ele é muito cru nesse assunto, né? Ele quase não sabe, se ele não for por conta própria procurar saber. E o André foi o cara que, Júnior, vamos lá, vamos trocar mais ideias sobre. E hoje a gente se fala vai aí dar umas certo. 4 vezes por dia, no mínimo aí, sobre tudo. O André vai me mantendo informado de tudo, né? E apesar de, assim, além dessa questão, é um grande amigo meu já, um cara assim que eu tenho certeza que ele já chegou muito longe com a idade que tem, mas eu sei que ele vai chegar muito mais pelo conhecimento, nível de interesse, pela a questão da capacidade de aprendizado dele e o quanto ele se interessa por esse assunto de investimento, né? Então, assim, é um cara que, meu, vocês vão ouvir falar muito no nome dele ainda no quesito investimento, viu? E desenvolvimento pessoal, tudo isso vocês vão ouvir muito. Acho que eu pude falar um pouquinho do André, agora se apresente aí e fale o que você quiser. Bom, primeiramente, boa tarde aí, galera. Queria agradecer aí ao seu canal por ter dado esse espaço aí Isso. para a gente começar a dar uma educação financeira para a galera, né, Uhum. tentar atingir o maior número de pessoas aí no Brasil, tá? Que realmente a educação financeira ela é muito fraca aqui no Brasil. Você até citou lá os Estados Unidos. Lá a gente já tem mais de 60% da população investindo, tá? Aqui a gente só tem em torno de 1%, no máximo 2%. Então a gente vê que é uma população que não se preocupa com o próprio futuro, né? Uhum. Então, o que as pessoas querem é coisa de muito imediato, querem ganhar R$ 1 milhão de um dia para o outro, né? Não se preocupa com o próprio futuro. Então, quando eu comecei, eu vou contar um pouco sobre mim, Uhum. porque não foi fácil, tá? Não foi fácil e não é fácil até hoje Uhum. investir, enfim. Eu comecei com opções binárias, tá? Para quem não conhece, opções binárias é uma forma de você negociar pares de moedas, né, no mercado financeiro. Então você negocia do euro para o dólar, se vai valorizar ou se vai desvalorizar. Porém, aquilo era uma forma errada, tá? Eu estava sempre tomado pela ganância porque eu queria dinheiro rápido. E aí, Uhum. quando eu quebrei ali, eu perdi em torno de 150 a R$ 200, eu Uhum. precisava parar e vi que aquilo não era um caminho para mim. E dali em diante, eu comecei a estudar sobre a educação financeira, finanças pessoais, né? Como é que as pessoas se comportam com o seu dinheiro, tá? Uhum. Então, quando a gente fala do Brasil, além de ser um país pobre, né, um país de classe média para baixo, a gente tem aí que mais de 80% da população brasileira não investe, não guarda seu dinheiro, nem sequer guarda seu dinheiro. A gente está falando aqui de mais de 170 milhões de pessoas, tá? Lógico, a gente descartando as pessoas que realmente não têm condição, tudo bem. Mas tem as pessoas que têm uma certa condição de pelo menos começar a juntar e fazer, colocar numa aplicação boa e se preocupar com o seu futuro, e as pessoas não fazem isso, tá? Uhum. Aí eu comecei a estudar sobre isso. Eu falei, pô, mas por que que as pessoas começam a gastar mais do que devia, né? Colocam os seus custos acima ou até o mesmo patamar do que o seu salário, tá? Uhum. E realmente, as pessoas agem por impulso, né? A pessoa já começa a ver alguma coisinha, já compra, né? No momento de pandemia, a gente teve um crescimento enorme na parte de varejo, vender por internet. A demanda foi muito grande, né? Uhum. Teve resultado de Magazine Luiza estourar mais do que
do que estourava com loja aberta. Então, os brasileiros agem muito por impulso. Né? Quando eu comecei a estudar isso, eu estava participando de uma live, né? E eu aprendi a fórmula do QP2A, que é uma fórmula que, se você aplicar no momento que você quer utilizar o seu dinheiro para comprar alguma coisa, eu tenho certeza que vocês vão deixar de gastar por impulso. Tá? É uma fórmula que eu já apliquei na minha vida e venho aplicando cada vez mais. É por conta dessa fórmula que eu comecei a evoluir, tá, mentalmente. Então é uma fórmula muito boa. Então o que acontece? Você tem, na fórmula QP2A, você tem duas questões aqui. A fórmula do desejo e a da necessidade. O que acontece? Quando você está numa loja, tá? Acontece algo com seu tênis, enfim, ele rasga, sei lá. Você tem a questão da necessidade, tá? Então, quais as perguntas que você se deve fazer nessa questão? É que se eu preciso de um tênis, beleza, preciso, ok. Eu preciso dele para agora? Cara, se teu tênis ali rasgou, se aconteceu qualquer coisa que você precise comprar, beleza, tá? Se for, aí você vai precisar de comprar algo imediatamente, tá? E tem a questão do posso. A questão do posso, o que acontece? Você precisa comprar, lógico. Se você tiver condição de comprar à vista, você compra. Senão você pode utilizar o teu cartão de crédito, tá? E até uma observação que eu vou deixar aqui. As pessoas acham que o seu cartão de crédito é uma extensão do seu salário, mas não é. Se você faz uma compra com o seu cartão de crédito, você vai estar adquirindo um custo lá para frente. Então, se você comprar à vista ou parcela em 12 vezes, você vai ter esse custo lá na frente, né? Talvez agora não vai te impactar, mas conforme o tempo vai passando, isso te impacta no teu salário, tá? Então você tem essa questão da necessidade. A questão do desejo é onde as pessoas erram, tá? É onde as pessoas agem por impulso. Eu quero comprar esse tênis. Quando você está numa loja, você não tem necessidade nenhuma de comprar um tênis, aí você pega a parte do desejo, você fala assim, pô, eu quero comprar esse tênis? Sim, beleza. Eu quero agora esse tênis. Se você tiver grana, tudo bem, tá? A gente vai chegar nessa questão, tá? Que é a questão do posso. Se você tiver grana à vista, beleza, você compra. Ou você junta para você comprar algo que você quer, tá? E aqui é onde as pessoas erram, no posso. Porque como eu estava falando do cartão de crédito, quando a pessoa acha que pode, só que com cartão de crédito, de certa forma ela vai ter uma dificuldade lá na frente. Por que eu digo dificuldade? Ninguém estava preparado para a pandemia, né? Começou a surgir os primeiros casos lá em dezembro, lá na China. Depois, em fevereiro, começou a tomar conta do continente europeu, veio para os Estados Unidos e tudo mais, e a galera aqui no Brasil cagando para isso. Nem sei se pode falar isso. Pode, à vontade. Você pode tudo. E a galera não estava se importando, né? Então, a questão do posso, tá? Não é utilizando o cartão de crédito. É caso você tenha uma grana à vista, tá? E aí a última questão é se está caro aquele produto que você tanto quer, né? Que é a parte do desejo. Do desejo. Você vê que você olha para o mercado, né? Como um todo. Se você começa a pesquisar, você vai achar um lugar mais barato, né? Então, quando as pessoas agem por impulso, ela não está nem aí para o valor. Ela sai comprando, sai gastando e não está nem aí, tá? Então é aqui que as pessoas pecam, tá? Então essa fórmula, ela vai te ajudar a você gastar bem e vai te evitar ter os gastos desnecessários, tá? Então, você tem essas duas fórmulas, tá bom, gente? Então, você utilizando essa fórmula, eu tenho certeza que você não vai ter o gasto desnecessário. E aí, o que eu estava pesquisando um tempo atrás? Eu estava conversando com algumas pessoas, eu acho que até já cheguei a conversar isso com você. Eu falei assim, pô, é muito legal, né, as pessoas reclamar do salário, né? Eu ganho um salário mínimo. Eu tô rindo do comentário. Desculpa, André. Eu tô rindo do comentário do amigo meu, Marcos Paulo. Eu pratico o método Júlio. Se eu não comprar, o desconto é maior. Exatamente, tá vendo? Esse aí é um bom método. É um bom método. Então, tipo, aqui voltando, né? Acho que até a gente chegou a conversar quanto a isso, né? A galera tem aquilo na cabeça de reclamar do salário, né? Se eu ganho só um salário mínimo, não é o suficiente para mim. Se eu ganhasse 10 mil reais, minha vida ia ser melhor.
Mas, cara, 10 mil reais não ia fazer uma vida melhor você, cara. Primeiro que se você ganhasse 10 mil, você não ia ganhar 10 mil reais bruto, tá? Você tem um desconto ali de imposto de renda, uma porrada de coisa. Se a gente fosse chutar aqui, seria em torno de 6 mil reais, tá? Então já começa por aí. Você acha que vai ganhar 10 mil reais, você não vai ganhar 10 mil reais, você vai receber menos, tá? Se você não consegue controlar, se controlar, né? Eu digo se controlar com o salário mínimo, imagina se você ganhasse 10 mil, entendeu? Exato. Aí, Quem essa não, questão. quem não administra o pouco também não sabe de administrar o muito, né? A verdade é, a sua dívida vai ser proporcional ao seu ganho, né? Então você só vai aumentar essa projeção da sua dívida, digamos assim, né? Você vai ser um endividado maior, né? Porque você tem uma renda maior. Sim. Então, o que acontece? A pessoa não administra nem um pouco e quer ganhar, sei lá, 10 mil reais. Isso não tem nada a ver, cara. Entendeu? Uhum. Então, as pessoas têm muito essa questão de reclamar do salário, só que não reclama do custo à toa. Então, se você comprou algo que não era para ter comprado, você não vai reclamar disso. Mas se você tem que pagar o que você comprou daqui a um mês e não conseguir pagar, o que, que você vai fazer? Você vai reclamar do seu salário. Aí você vai falar, pô, eu comprei isso, vou pagar mês que vem. Um custo, tá, que era desnecessário. Aí pagou mês que vem, eu falo, pô, não tenho dinheiro, caramba, eu queria receber mais. Mas o problema não é no teu salário. O problema tá no que você gastou, né? É parar pra pensar, pô, calma aí, eu precisava ter comprado aquilo naquele dia, né? E hoje eu tô tendo que pagar isso. É parar pra pensar, tá? Então, o que eu deixo essa fórmula para as pessoas, que foi algo que eu aprendi quando eu estava assistindo uma live, que a live foi em abril, se eu não me engano, tá? No meio do caos todo, pandemia, tudo fechado. E eu estava estudando e eu estudei essa fórmula e é algo que ajuda muita gente, tá? E quando a gente fala de guardar dinheiro, tá? Por que que as pessoas... eu sempre, quando eu era pequenininho, né, sempre escutei dos meus pais, não sei se você, a galera do chat também escutou, que você tem que trabalhar a sua vida todinha, guardar dinheiro na poupança e você vai ser bem sucedido. Só que isso de um tempo pra cá tá mudando, tá? Então por que que eu falo para as pessoas que ela meio que perdem dinheiro na poupança? Não é que ela perde o poder de compra, tá? Porque se você hoje coloca 1.000 reais na poupança, a poupança ela está em torno de 1,40 ao ano. Tá? Ela tem esse rendimento de 1,40 ao ano, que é 70% da taxa Selic. Isso. Então, se ela coloca 1.000 reais hoje, querendo comprar algo para o próximo ano, ela vai perder o seu poder de compra. Porque a inflação para esse ano, vamos supor que ela colocou em janeiro desse ano, tá? A inflação para esse ano está na casa dos 2%. Então, se você tem um rendimento abaixo da inflação, o que acontece quando virar o ano, que vai ser calculada a inflação, aquilo que custava em torno de R$ 1.014 vai custar R$ 1.020. E aí o teu rendimento foi abaixo disso. Então você perde o poder de compra na poupança, tá? E outra coisa também sobre a poupança. Eu estava conversando isso com você até, acho que foi mês passado. Eu falei, pô, por que as pessoas sempre colocam dinheiro na poupança? Será que elas esqueceram o que aconteceu lá em 1990, com a época do Collor? Né? Acho que sim, né? Acho que elas não estudam, né? Por isso que a educação financeira ela é essencial para o Brasil. Então, a galera que é um pouco mais velha aí vai saber o que aconteceu. O Collor simplesmente travou, né, a poupança, começou a roubar dinheiro de todo mundo, né, de famílias que estavam ali há anos juntando seu dinheiro. Na época tinha um rendimento bom, tá? Era um bom rendimento. E aí o Collor decidiu travar, decidiu roubar, tá? E isso impactou o Brasil de uma certa forma. Pessoas começaram a se matar, né? Outras tentaram recorrer ao governo, mas o dinheiro não foi devolvido. Foi devolvido de uma certa forma, assim, não total, tá? Sim. Então, houve muito problema, tá? Então, quando a gente sempre fala, onde é que eu posso colocar meu dinheiro? Na poupança, mas as pessoas esquecem o que aconteceu lá atrás, né? Então, isso deveria ser ajustado, tá? Então, onde a gente pode colocar o nosso dinheiro? Pô, André, onde é que eu posso colocar o meu dinheiro?
Existem duas aplicações que você pode colocar o seu dinheiro, tá? Não é uma coisa que vai deixar vocês ricos, tá? Mas é algo que tem a mesma segurança da poupança, que é o Tesouro Direto, tá? O Tesouro Direto Selic, que está rendendo 2% ao ano. Tá? Então, o que acontece? O Tesouro Selic, ele é D mais um. Tá? Então, você aplica hoje e se você quiser resgatar, vai resgatar só no próximo dia útil. Tá? Então, tem a mesma proteção da poupança, só que ele rende mais. Está rendendo um torno de 2% ao ano e ele é protegido pelo Tesouro Nacional. Tá? O Tesouro Nacional é como se fosse um seguro para o Tesouro Selic. Tá? Então, o que as pessoas, quando começam a aplicar no Tesouro Selic, o que elas acham que é? É uma aplicação que você empresta para o governo. Tá? E aí o rendimento, ele te paga uns juros, né, que é esse rendimento do Selic, que é 2% ao ano. Então, isso é uma boa oportunidade para reserva de emergência, tá? Por que eu digo reserva de emergência? Isso que eu ia falar, para você dar uma explicação do que seria a reserva de emergência para as pessoas que, né, que têm essa mentalidade, né? Até desculpa te cortar, mas assim, a questão do investimento, ela é muito mais, né, como a gente sempre conversou, mindset, né? É muito mais uma questão de consciência das pessoas. Porque na mesma questão que a gente já teve uma época boa da poupança, por exemplo, em termos de rendimento, né, com uma certa segurança, e depois veio toda essa questão do Collor, tem muita gente que não vai lembrar porque era pequeno, né? Apesar de eu ser um pouquinho mais, eu apesar também de ser um pouquinho mais velho que você, eu ainda era pequeno na época, mas assim, as pessoas pegavam muito na questão da segurança. Então, assim, você vê que investimento é uma questão muito de mindset, né? Que é até um termo que o pessoal tem usado muito. Muita questão de mentalidade. É você analisar cenários, é você analisar tudo para se caso alguma coisa acontecer, você tá blindado, você tá informado sobre o mercado, você saber o que está acontecendo, até para tomar uma atitude protetiva, né? Pô, vou alocar meu recurso em tal lugar, vou fazer tal estratégia, né? Até mencionando aí, eu e o grande André, o Andrezinho, a gente teve a oportunidade aí de ir no escritório da XP aqui em Santos, né? A gente foi muito bem recebido, né? Eles trataram a gente muito bem, a gente teve um bate-papo muito legal, assim, engrandecedor em termos de investimentos, de recursos, tudo mais. Então, essa questão, assim, de mindset, de mentalidade, ela é essencial, né? Eu vejo que muita gente, assim, que eu converso sobre investimento, acha que, é você botar o dinheiro lá e o negócio a longo prazo ter lá. Então, pô, isso daí é para quem manja, para quem tem tempo, para quem tem paciência de estudar. Só que, pô, não é por aí, né? Não é essa questão. Você existe vários perfis, você existe várias estratégias e literalmente é para todo mundo. É para quem tem muito, é para quem tem pouco, mas é para quem, mas principalmente é para quem não quer perder, né? Não é para quem não quer perder dinheiro. Agora, se você puder, André, explica aí pra gente o que é a questão da reserva de emergência, né? Que ainda acho que tem algumas pessoas que têm dúvida, né? Tipo, eu escutei esses dias uma pessoa falar, caramba, que legal a reserva de emergência, eu sacar o dinheiro lá para mim ir no cinema, para mim no Madeiro, no final de semana, e não é bem por aí, né? Vamos lá. Eu vou dar o exemplo da pandemia, tá? O que aconteceu lá em meados de março e abril? Muitas pessoas foram mandadas embora, houve corte de salário, então o governo pagava uma metade, a outra empresa pagava a outra metade, houve pessoas trabalhando em casa, então a gente não sabia, estava em casa, a gente não sabia o que queria acontecer, tá? Só que como a gente se deve preparar numa crise, tá? Seja ela qual for. A gente tem a reserva de emergência, tá? A reserva de emergência, o principal intuito dela é você conseguir passar por toda essa crise de uma certa forma mais tranquila, tá? Sim. Então, você olha para o cenário, tá? Então, lá em dezembro, quando começou lá na China, janeiro, fevereiro, começou a vir para a Europa, Estados Unidos, quem tem a visão começou a se preparar, tá? Sim. Começou a se preparar para que não seja afetado. Então,
a gente pega uma pessoa que teve um corte de salário de 50%, tá? Os outros 50% era o governo que ia pagar. Só Aham. que o governo não está pagando, vamos colocar nesse cenário. E você recebe só 50% do seu salário, tá? A reserva de emergência, ela tem o intuito de você, num momento como esse de crise, você utilizar a tua reserva, tá? Ela é para último caso, tá? Então, aconteceu alguma coisa com você, você vai utilizar a tua reserva. Então, você tem que ter a tua reserva numa aplicação de liquidez diária, tá? Onde você possa Sim, resgatar a qualquer momento. sim. Então, a reserva de emergência ela é para isso. Você foi exemplo disso semana retrasada, não foi? Você está montando a sua reserva, eu falei para você, ó, Freitas, não ignora a reserva de emergência. Não, tá bom, Aham. vou aplicar tal. O que aconteceu? Você estava saindo, furou o pneu do teu carro. Furou. Aí eu falei, ó, tá vendo? Se você não tem dinheiro, no caso, se você não tem dinheiro, não tem cartão, não tem nada, e não tivesse reserva, você principalmente ia correr atrás de um banco para fazer um Sim. empréstimo, ou ia correr atrás de alguém para emprestar um dinheiro. Então, isso iria acontecer. Tá? E a reserva de emergência é para isso, para imprevistos que pode acontecer com você. Tá? Sim. Imprevistos acontecem, tem aqueles imprevistos que a gente pode acertar, tem aqueles que a gente não tem como prever. Né? Então, a reserva de emergência ela serve para isso. E como é que eu faço a minha reserva de emergência? Para o Ótima, ótima, ótima observação aí, né? Não é só definir um valor e, bom, vou ter X e é essa minha reserva. Não, tem todo um porquê, um propósito, né? E um cálculo para isso, né? Para você calcular a sua reserva, né? Exatamente. Então, Uhum. a reserva de emergência, existe um cálculo para ela, tá? Para Uhum. você conseguir, durante uma crise ou durante um problema financeiro na sua vida, conseguir sobressair melhor, tá? Uhum. Então, você que é CLT, a pessoa que é CLT que está aqui acompanhando a gente, você vai pegar todo o seu custo, tá? Vamos Sim. supor que o meu custo é R$ 500 por mês, tá? E você vai multiplicar por 6, tá? Que é durante 6 meses. Você vai multiplicar por 6. Aí Uhum. você fala assim, pô, André, mas, sei lá, deu R$ 3.000, R$ 4.000, eu não tenho tudo isso. Não tem problema. Você pode começar de R$ 100, pode colocar R$ 50. Hoje nós temos aplicação com R$ 30, R$ 40 aí, aplicações Uhum. boas, tá? Então você pode ir juntando e você vai formando a sua reserva. Só que tem Uhum. um porém, você nunca deve ignorar ela. Você, a partir do momento que formou a sua reserva de emergência, tá? Um CLT, você pode diminuir os seus aportes, a gente fala aporte, tá? Que é onde você faz a aplicação. Você pode começar a diminuir. Então, se você colocava lá R$ 100, R$ 200, você pode diminuir para 50 ou para, sei lá, R$ 70, tá? Você vai diminuir a intensidade dele. E para quem é empreendedor ou tem um negócio, sei lá, empresário, enfim, você deve pegar todo o seu custo mensal e Sim. multiplicar por 12, tá? Multiplicar por 12, que é um ano. E aí vai dar um X valor, tá? Uhum. E aí entra da mesma forma do que o CLT, né? Geralmente o empreendedor ou o cara que é empresário vai dar um valor maior porque é durante 12 meses. Sim. Só que você pode começar com pouco, tá? Então, quando você finaliza a tua reserva numa aplicação de liquidez diária, Uhum. você tá, você está um pouco mais seguro, né? Quando você finaliza, você está um pouco mais seguro diante de uma crise. Tá? Então, essa crise da pandemia, ela ensinou muita coisa. Tá? Ela ensinou que a gente tem que ter um dinheiro guardado, tá? Numa aplicação maior que a poupança, Uhum. e começou a se preocupar mais. Porque a gente tem que se preocupar, a gente tem que ter uma visão de cenário. Né? Exato. Eu, lá atrás, quando começou a aparecer os primeiros caras, apesar que eu vim investindo desde outubro, né? Mas Uhum. desde outubro em diante, eu vim investindo, eu vim colocando na minha reserva, formei ela e comecei a ir para uma renda variável. Quer dizer, fui para renda fixa e depois renda variável. Então, o que aconteceu? Que nem Você eu não, estou desempregado. você não Eu fez tô igual, desem... você não fez igual o Freitas, né? Que botou em renda variável e depois pensou em formar a reserva de emergência. Você foi aí um pouco mais ousado, né? Aí a questão do teu carro entrou lá em ação e aí, meu, graças a Deus você tinha um dinheiro, você tinha colocado um bom aporte lá, e aí você É. conseguiu utilizar. Então a reserva de emergência ela tem um propósito muito interessante, né? Uhum. Eu vi muita gente, cara, eu vi muita gente assim, precisando de dinheiro. Ô, Aí, ó, louco, caiu. Caiu o celular. De tanta emoção até acontece, é ao caiu. vivo. É ao vivo, Ao vivo. acontece. Aham. Então, o que eu mais vi assim
é de muita gente precisando de dinheiro, né? A gente sabe que o país é um país pobre, né? O auxílio emergencial é exemplo disso, né? Milhões e milhões de pessoas indo na porta de banco, tentando receber o auxílio emergencial, outras pessoas que foram aprovadas o auxílio, porém demorou muito, então a pessoa que queria ali naquele mês precisou de mais de 2 meses para receber aquela grana, outras foram furtadas, enfim, aconteceu muita coisa, né? A gente não pode depender do governo, acho que depende de nós mesmos, entendeu? Exato. Antes da gente apontar o dedo pro governo, pô, o que, que a gente está fazendo para que nós não passamos isso, entendeu? Então eu vendo todo esse cenário, eu aprendi que, eu falei, pô, eu dependo de mim mesmo para não passar por uma crise assim, questão financeira. Eu trabalhava, eu tinha condição de formar uma reserva. Então, muitas pessoas que trabalhavam e perderam seu emprego, né, eu também perdi o meu. Eu estou passando por essa crise por uma forma mais tranquila, porque eu tenho minha reserva. Se eu precisar, eu vou lá e uso, tá? Então, a reserva ela é muito importante para quem quer formar ela. Tá? Então, aqui, como eu estava explicando, Aí, ó. o Ismael aí. Tem um grande É isso fã aí, seu aqui, Ismael. ó. Tem um grande fã seu aqui, ó. Grande Sábio André, me deu O Ismael gasolina. trabalhou comigo, pô. O Ismael Isso trabalhou é, comigo. Né? isso é esse tipo de mensagem, acho que é o maior investimento, né, que nós podemos buscar. É o reconhecimento aí de um aprendizado, né, de algo bom a se passar, né, e Sim, muitas pessoas às vezes até pensam, caramba, tipo, pô, tão... Eu confesso que eu escutei isso quase agora. Pô, olha o sol que tá e você dentro do quarto para fazer uma live. E, cara, até fugindo um pouco aí do que você está falando, não é nem questão de live, de sol, mas é questão de propósito, né? É questão de você querer disseminar uma mensagem positiva, uma mensagem boa e que mude a mentalidade das pessoas. Eu acho que essa questão conta, né? Eu penso muito dessa forma, eu sei que você também, né? A gente sempre compartilha essa questão do... E até um princípio do aforismo que é o desenvolvimento pessoal, né? Eu acho que sim. além de qualquer ganho financeiro, eu acho que o ganho humano, né? O ganho pessoal, ele não tem preço que pague. E, pô, eu fico feliz demais do Ismael falar isso aí para ti. Estou acompanhando aqui as mensagens. A Vanessa já mandou, o Dé, né? O meu grande amigo Dé aí também já mandou. Legal. Então, pô, a gente fica feliz demais, né? E ver o pessoal acompanhando, né? Prestigiando um pouquinho do um pouquinho que a gente sabe e quer passar. Sim. Continua aí, Assim, Vani. você falou assim até, né? Deixa eu já pegar esse teu gancho aí. O Ah, Alessandro, pô, a amigo, gente tá fazendo o uma Alessandro, live. amigo meu de infância também. O Alessandro é amigo Sim. meu desde os 3 anos de idade, mano. Tenho 32, faz as contas, 29 anos de amizade. Caraca, A isso. Vanessinha Vanessa também, aí, ó, vai formar a reserva dela aí, ó, tá todo já mundo tá aí. formando. O, É isso aí. o pai aqui tá enchendo o saco já dela. Até, Mariana, aconteceu duas minha coisas grande amiga comigo. também, acompanhando. Aconteceu uma coisa comigo quando eu tava lá em abril, Sim. já pegando o gancho aí que você falou, a gente tá fazendo uma live, são que horas agora? 4:30 da tarde, um puta sol, tal, poderia estar fazendo Uhum. bagunça e tal. E eu tava assistindo uma live em abril, de educação financeira, e aí eu tirei um Uhum. print, aí, ó, mais uma pessoa. Galera, aperta no aviãozinho aqui, ó, manda pra geral aí que o conteúdo tá top demais, velho. Sem maldade, o conteúdo tá muito bom, vocês vão aprender muita coisa. Mas voltando aqui, pegando esse teu gancho, né? Uhum. É, eu tava assistindo uma live em abril. Eu tirei um print e postei no. Acho que foi no Instagram ou foi no meu WhatsApp. E aí Sim. chegou uma pessoa pra mim. Ah, sai disso aí, que não sei o quê. Ah, assiste essa live aqui. Aí eu fui, apertei, curioso, né? Era Uhum. live de sertanejo, né? Que naquela época muitos cantores estavam fazendo live de show, enfim. Uhum. Aí eu parei pra pensar assim, pô, o que que vai me levar pra frente? Vai ser uma live de show ou vai ser uma live que eu possa ter uma educação financeira, né? Uhum. Eu parei para pensar. Eu cheguei para essa pessoa e falei, olha, me desculpa, mas eu não vou ver, não vou ver. Eu tô focado, tô concentrado, né? Eu Aham. preciso aprender, né? Falei, pô, pandemia, uma galera passando por uma dificuldade, e eu quero Uhum. aprender.
né, e poder compartilhar disso. Uhum. E aí ela falou, nossa, que pesado. Eu falei, não é pesado, não é pesado, é uma opção minha, é uma opção minha de entender isso. Então, acho que ficou aprendizado das pessoas que estão aqui, pô, 8, 9 pessoas, né? Realmente são pessoas que querem aprender, que querem evoluir, né? De uma certa forma. Então, a gente dá os parabéns para as pessoas que estão aqui, tá? A gente trabalhando aqui, pô, a gente tá o quê? Mais de um mês separando conteúdo para vocês. E o que fica aqui é o aprendizado, entendeu? Sim. É o aprendizado. Então, o que a pessoa mandou para mim lá em abril para ver, hoje ela pode estar passando por uma dificuldade, né? Então, cara, você sempre tem que estar focado na tua evolução. É a tua evolução que está em jogo. Eu digo que o tempo é o melhor ativo que a gente tem. O Exatamente. tempo é o melhor ativo que a gente tem. Só que você tem que usar ele de forma certa, não de forma errada, né? Então, voltando aqui para onde a gente pode aplicar a reserva, existe dois títulos aqui, tá? O Tesouro Selic, que é um investimento que você empresta um dinheiro para o governo e ele te devolve com juros. Os juros é a taxa Selic, tá? O tesouro Direto, ele tem a desvantagem de ser uma D+1. O que é D+1? Você resgata no outro dia. Então, se acontecer alguma coisa com você naquele dia, você só vai ter o dinheiro da tua reserva no outro dia, tá? Essa é a desvantagem do Tesouro Selic, tá? Ele não tem um rendimento alto, o rendimento é baixo, 2%, e a liquidez dele também não é boa, tá? A liquidez dele é D+1. E aqui nós temos o CDB, tá? Que é o Certificado de Depósito Bancário. O que seria o CDB? É onde você empresta dinheiro para o banco, tá? Não é do governo, que nem o Tesouro Selic. E aí fica registrado no banco esse dinheiro que você emprestou, né? O banco gera esse título, né? O CDB. E aí ele te devolve com juros, que o juros seria o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Tá? O que seria isso? O banco ele precisa captar dinheiro de algum lugar, né? Além de vir de Banco Central, outras coisas, ele precisa captar dinheiro, né? Ele precisa fazer esse giro de moeda. E aí entra o CDI. Tá? O CDI hoje está na casa de 1,90 ao ano. Tá? Então você tem essas duas aplicações. Só que o que acontece? Hoje, a melhor opção seria o CDB. Por que o Tesouro Direto, o que está acontecendo com ele? Ele está tendo uma desvalorização, tá? Há poucas pessoas comprando ele. Então, o governo ele está tendo um custo muito alto por conta da pandemia, está soltando auxílio emergencial, teve agora um novo produto aí do Bolsa Família, não vai ser mais Bolsa Família, então isso está tudo impactando financeiramente o governo. Então, como é o governo que gera esse título de Tesouro Selic, as pessoas estão procurando menos isso, porque o rendimento dele caiu para 2%, então as pessoas não têm uma grande demanda. Então, o rendimento no começo vai ser negativo, tá? Você vai ver, você é exemplo disso, tem lá o teu Tesouro Selic, o rendimento é negativo, mas conforme o poder do longo prazo, que a gente sempre tem que pensar no longo prazo, isso tende a reverter, tá? Agora, qual é o risco do CDB? O risco do CDB que você corre. Caso a instituição financeira venha a quebrar, vamos supor, eu comprei um CDB do Banco Inter, tá? O Banco Inter faliu, não tem dinheiro para pagar ninguém. Aí eu vou falar, pô, eu tenho minha reserva lá no CDB, por onde eu vou, para quem eu vou reclamar para ter esse dinheiro de volta? Você vai no FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Ele é como se fosse um seguro, tá? É uma instituição sem fins lucrativos que você faz a solicitação do teu resgate, tá? Isso é caso o banco, vamos colocar aqui o Banco Inter, não tenha dinheiro. Caso ele tenha dinheiro, ele te devolve, tá? Então você tem essa segurança. Do Tesouro Direto, Selic, você tem a segurança do Tesouro Nacional, tá? Então, vamos supor que o governo deu calote lá no teu Tesouro Direto, você vai recorrer ao Tesouro Nacional e ele te devolve tudo, tá? Então você tem aí essas duas seguranças, a CDB é o FGC e o Tesouro Selic, você tem o Tesouro Nacional, tá bom? Então é isso que vocês devem fazer. Agora, outra ocasião aqui, tanto o CDB como o Tesouro Selic, ele tem um desconto, tá? Ele tem dois tipos de desconto. Você tem um desconto de imposto de renda e você tem um desconto de IOF, que é Imposto Operacional sobre Fins Lucrativos, tá?
O IOF, eu vou até falar do IOF primeiro. Tá. O IOF é descontado só no primeiro mês, tá? Existe uma tabela para isso. Uhum. Então, o IOF ele é descontado no primeiro mês. Então, no primeiro dia... E ele vai Oi, descontando progressivamente, né? Quer dizer, isso. degressivamente, né? Ele vai diminuindo a sua alíquota aí mensalmente, né? Exatamente. O que acontece? No primeiro dia você é descontado 96%, isso no IOF, tá? 96% em cima do rendimento. Então, se no primeiro dia você teve um rendimento de 10 centavos, ele vem e te desconta 96%, tá? No segundo dia já cai para 93%, no terceiro dia 90% e assim vai. Quando chega no 30º dia, ele zera. Então, no segundo mês, você não tem mais essa tabela de IOF. Agora você vai ter a tabela de IR, que é Imposto de Renda. Então, o imposto de renda também é no primeiro mês, tá? Só que o imposto de renda, ele acompanha você durante os tempos, tá? Todo o tempo que você aplicar, ele vai te acompanhar. Então, o imposto de renda, em até 180 dias, você é descontado 22,5%. De 181 a 360 dias, você é descontado 20%. Então, o que acontece? No seu primeiro mês, você aplicou tanto CDB como Tesouro Selic, você é descontado 22,5% mais 96% do IOF, tá? Então, aí, o que cai no primeiro mês é só o IOF. E aí, no último, o mínimo que você tem ali para o IR é de 15% acima de 720 dias, tá? Então, no começo, é normal vocês verem o rendimento ser baixo, tá? Vai ser sempre baixo. Mas aí, a partir do segundo mês, como sai essa tabela do IOF, você só fica com a tabela de IR, você vê um rendimento um pouquinho acima, tá? Você começa a ver um bom crescimento. É lógico, se você colocar R$ 100, você acha que vai render, sei lá, R$ 200 de um mês para o outro. Não, não é assim. Vai descontar acima. Vai render centavos. Mas o que importa aqui é a reserva. É como eu te falei, a reserva de emergência. Tá? A reserva de emergência, ela não tem o princípio de você ter um rendimento alto. Tá? Não é o princípio dela. A reserva de emergência é você ter uma liquidez que você pode resgatar a qualquer momento. Tá? Ela não visa a rentabilidade, né? Digamos assim. Não. Você A não tem que ter uma... rentabilidade dela sempre vai ser baixa. Tá? Eu acho que em 2015, 2014, que ela tinha uma rentabilidade alta. Ela tinha uma rentabilidade de 15% ao ano, 14% ao ano, e de lá para cá vem caindo bastante, né? Então, hoje a gente tem o Tesouro Selic com 2% e o CDI, né, e o CDB, que pega o rendimento do CDI, ele pega 1,90% ao ano. Tá? Então, para vocês que querem formar reserva e no momento de crise passar por não tanta dificuldade assim, você pode ter essas duas aplicações. Tá, mas onde é que eu faço essas aplicações? Você tem o Banco Inter, tá, que tem uma plataforma de investimento lá e é muito boa, eu utilizo, porém eu vou mudar. Você tem o Nubank, se eu não me engano, só de você depositar lá ele já começa a render. E você tem as corretoras financeiras, tá, de investimentos. Você tem a Rico, você tem a XP, você tem um monte de corretora de investimentos. Por que eu não estou dando aqui os bancos tradicionais? Os bancões, né, que a gente fala. Os bancões, ele tem muito aquilo de... Ele oferece para você o que é ruim para você e o que é bom para o funcionário. Então, o cara que trabalha em banco, o funcionário que trabalha em banco, ele nunca vai te oferecer o que é bom para você. Nunca. Ele vai oferecer o que é bom para ele, para bater a meta. Né? Para bater a meta. Porque se o cara precisa bater a meta e ganhar uma porcentagem mais alta, ele vai oferecer o que é maior para ele. Ele não vai te dar um CDB com 100% do CDI. Ele vai te dar um CDB com 70% do CDI. Exatamente. E não vale a pena. Se pegar 70% do CDI, você vai render o que ao ano? 1,40? Faz o mesmo rendimento que a poupança. Então, o que vocês devem procurar é as corretoras de investimentos, tá, para fazer esse tipo de aplicação, ou algum banco digital. Então, você tem lá o Banco Inter e o Nubank. Acho que o Neon também tem, né? O CDB. Tem também. E também é 100% do CDI ele, né? Sim.
Ele também tem essa, né? E a liquidez aí imediata, isso que é o mais interessante. Você não precisa usar uma plataforma de investimento mais robusta, digamos, né? Sim, Então, sim. então dá para você usar o. A Vanessa mandou um joinha aí porque ela usa o Neon para reserva dela. Tá vendo? Tá certinho, pô. Então, e assim, eu creio que tem essa facilidade, né? Por ser um banco com uma cara de mais tradicional, ser um bancão, igual você falou, e não ter essa obrigatoriedade de você abrir uma conta numa plataforma mais robusta de investimento, ele Uhum. facilita bastante, né? Ele Sim, facilita. sim. Uhum. Cara, Os eu tô bancos. olhando aqui, o tempo voou, hein? Caraca, O tem tempo outras coisas voou. pra gente falar aqui. O que acontece? Vamos lá. Agora, para quem quer investir, sei lá, além de uma reserva de emergência, né? Uhum. Existem as fases da liberdade, tá? Essas fases da prosperidade. Então, a primeira coisa que você deve fazer antes de formar a tua reserva Uhum. é você sair do endividamento, cara. É você sair do endividamento. Porque eu digo nenhum, tá? Nem na renda variável tem. Nenhum investimento vai cobrir os teus endividamentos. Não vai. Então, se a pessoa quer colocar lá no CDB e vai achar que vai render para pagar suas dívidas, não vai acontecer isso, tá? Você só vai estar colocando em risco aí o teu dinheiro, a tua, é, sei lá, renda na família, enfim. Então, é sair do endividamento, tá? É o Uhum. primeiro passo para vocês começarem a formar reserva de emergência. E aí você se torna um pequeno investidor, tá? O pequeno investidor investindo nisso, porque eu digo que, se eu não me engano, acho que mais de 90% dos grandes investidores de sucesso, eles têm a sua reserva. Ele tem a sua reserva. Warren Buffett, Bill Gates, tem aqui o Luiz Barsi, que é aqui no Brasil, o Thiago Negro, todos eles têm sua reserva. Tá? Uhum. Alguns optam, um ou outro que eu conheço que opta por não ter isso, mas é o risco que eles estão correndo. Tá? E aí você focar no longo prazo, não existe aquilo de você ganhar R$ 1 milhão de um dia para o outro. Se você quiser isso, você ficar 40 anos lá jogando na Mega Sena e não ganha, morre e pronto, acabou. Entendeu? Você vai ter Exato. gastado dinheiro. Então é focar no longo prazo. É focar no longo prazo. Por que eu digo focar no longo prazo, Freitas? Eu, quando eu comecei a formar minha carteira, em outubro do ano passado, Uhum. eu estava com uma rentabilidade pouca, né? A rentabilidade, para quem não conhece, é o crescimento dos teus investimentos, o quanto que rendeu, tá? Em um ano. Eu tenho já quase 17%, tá? Então, o que acontece? O longo prazo, ele é o que te vai dar mais clareza do que está acontecendo, tá? Então, quando foi lá em março, que eu já tinha comprava negócios, né? A gente compra ações, fundos imobiliários, a minha carteira estava com menos 7%. E aquilo foi um desastre para mim, né? Então eu via todo o meu dinheiro cair 7%. E aí eu falei, não, cara, eu não sou um cara que pensa no curto prazo. Isso vai melhorar, é uma pandemia, é uma crise, né? Como outras passaram aqui pelo Brasil. O Brasil é sempre um país de crise, então isso Aham. passa, tá? Então, passou, tal, e aí quando foi em julho, minha carteira começou a melhorar e hoje eu já estou com 17% de rentabilidade. Pô, Tá? uma E rentabilidade aí, boa. exatamente. Então, é você focar no longo prazo, cara. Não adianta você colocar lá na tua reserva e falar, Pergunta ah, da Andressa. Andressa aqui. Deixa eu já responder. O que Hum. acontece, Andressa? Tanto o Banco Inter como o Nubank, ele é 100% do CDI, tá? A grande vantagem aqui do Banco Inter é de você ter uma plataforma mais robusta, então você escolhe outros tipos de investimentos, tá? E o Nubank, ele não tem isso. Ele comprou até uma corretora financeira, mas ele não tem isso, tá? E outra ocasião também, o Mas, Banco Inter, quando você resgata ele, ele não te cobra nenhuma taxa, tá? Então uhum. você tá lá, faz uma aplicação no CDB e resgata, você vai fazer um saque num caixa eletrônico, né, de 24 horas, ele não te Uhum. cobra, né? A desvantagem do Nubank é que se você faz um saque, você é cobrado por esse saque. Acho que é em torno de Exato. R$ 6, R$ 7, uma coisa assim. Então você Uhum. sai perdendo. Você sai perdendo. Então, se você está resgatando uma coisa que é urgente para você e você saca e o banco te come, sei lá, R$ 7, você está perdendo.
entendeu? Por isso que o Banco Inter ele tem essa vantagem em consideração ao Nubank, a não ser que você faça uma transferência por um banco, tá? Ah, ele tem, Então você tem o Banco Inter até tem o PAI, né, que chama, que é a plataforma de atendimento ao investidor e tudo mais. isso, o para investimentos, né? Uhum. Então, se você formar a tua reserva no Nubank, eu não aconselho você sacar por lá. É você fazer uma transferência, sei lá, para esses bancos tradicionais, e aí você faz o saque. Você não é cobrado. E nem na transferência, né? No Nubank para qualquer outro banco, você não é cobrado tag. Então, essa é a vantagem que você tem de investir num CDB no Banco Inter, tá? Então, tem essa estratégia. Você pode aderir a essa estratégia, se você tiver no Nubank, tá? Transferir para um bancão e do bancão fazer o saque, tá bom? Exatamente. Andrezinho, eu tô olhando o tempo aqui, acho que, infelizmente, cara, já tá quase para encerrar aqui. Eu sei que assunto não falta, a gente tem muita coisa para falar ainda, até dos elementos até básicos em relação a investimento, né, ao início. Mas, cara, que eu tô olhando aqui, o tempo voou. Acho que falta o quê? Mais 5 minutos aí para finalizar, pelo que eu tô vendo? Acho que é. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Por que eu falo para focar no longo prazo? Tá? Eu quero interagir com a galera aí. Vocês me respondem uma coisa. Existe um estagiário e um gerente. Tá? O estagiário começou a ter uma educação financeira. Dos 22 aos 30 anos, ele investiu R$ 2.000 ao ano. E dos 30 aos 65, ele parou de investir. Tá? Ele falou, não quero investir mais, vou deixar a grana que eu investi, vou deixar lá. O gerente, ele nunca investiu nada, dos 22 aos 30 anos. Nunca investiu nada. Só que quando chegou dos 30 aos 65 anos, ele investiu R$ 2.000 também. Tá? Isso com uma rentabilidade de 10%. Aí eu pergunto para vocês, quem teve mais dinheiro? Pô, deu uma leve travada aí na... Acho que travou o finalzinho, André, que você falou. De que vocês escutaram aí? Deu uma caída. Você parou na parte quem vai ter mais dinheiro, né? Isso, quem vai ter mais dinheiro aos 65 anos de idade, tá? Isso a gente falando de longo prazo. Eu queria que vocês respondessem isso para a gente ter um pensamento aqui. Isso com 10% de rentabilidade, tá? Essa, verdade, essa live até o intuito nosso é deixar salvo aí para na hora que postar no feed, né, no IGTV, vocês poderem até mandar pergunta, tanto para mim, para o André, e a gente responder vocês. A minha preocupação aqui, que eu estou olhando o tempo, é que já está praticamente encerrando, né? Não, quando a gente vai no... Não falta, até fica aqui o... Não, aqui fica até o convite para fazer uma nova etapa aí da live, né? Uma nova live, uma parte 2 dessa introdução aí que a gente deu, que não foi nenhuma introdução, foi uma aula aí de investimentos já, né, por parte sua, e eu até me atrevo a falar que, né, eu até vou falar por você, André, eu sei que você é uma pessoa totalmente solícita, né, e quem quiser saber de investimento, quiser, né, ter uma consultoria aí com você, né, para ajustar a carteira, para começar, eu sei que pode te procurar, né, eu até estou tomando a liberdade de falar por você isso, mas eu sei que, eu te conhecendo, eu sei que pode procurar à vontade aí e negociar diretamente contigo essa questão. Então, assim, minha preocupação só é questão de tempo, porque essa live precisa ficar salva de qualquer jeito, e já fica o convite aí para a parte 2, né, para a gente dar andamento aí nesse assunto, que é um assunto muito extenso, né, a gente não está abordando que nem... Muita gente acha que investimento é um papo de rico, né? Um papo de gente soberana, de gente que se acha mais do que os outros, e não é, cara. É questão de, como até mencionei, questão de mentalidade mesmo, né? Questão de ajuste, é questão de você ter uma aposentadoria, de você ter uma velhice mais confortável. E o meu grande irmão aí, Marcos Paulo, já está falando para marcar a data da próxima. Marca uma data. Já vão marcar, a gente já divulga aí
no Insta e a gente dá andamento, cara, porque isso é uma aula. Eu só tenho que te agradecer aí pela explicação que você deu, né? A contribuição aí pro canal, cara, é absurda. É uma coisa aí que não tem preço, né? Não tem preço que pague isso tudo aí que você mencionou, que você falou. Cara, eu sou muito agradecido. Eu sei que eu sempre te agradeço aí por nossas conversas, né? Que você possa passar cada vez mais esses conhecimentos para as pessoas, né? Para a questão de mudança de mentalidade, mindset. E, cara, pelo que eu tô vendo aqui, acho que faltou o quê? 2 minutos para encerrar, para poder conseguir salvar aqui. Ó, o Posso Nicolas. só, posso só, ao Nicolas aí, posso só, cara, um livro que tá mudando muito minha mente, é esse aqui, ó. Comprem esse livro, tá? É absurdo o mindset desse livro, é um absurdo, tá? Uhum. Não é um livro que custa caro, mas entra naquilo de você gastar bem, né? É um livro que vai fazer vocês evoluírem, tá? E tem esse aqui também que me ajudou bastante, tá, do Thiago Negro, a investir melhor, acho que você deve ter aí também. Então, exatamente. Então, é aquilo. Ou você gasta bem para você ter uma mentalidade melhor e conseguir prosperar de uma certa forma, ou você continua fazendo o que o padrão brasileiro faz, cara. Quer sair gastando Exatamente. custo aí, tendo dívida à toa, entendeu? Então é isso. Só para Exatamente. finalizar, a questão do estagiário e do gerente. Por que eu Uhum. falo sempre focar no longo prazo? Quem vai ter mais dinheiro é o estagiário, tá? O estagiário vai ter em torno de 839 mil aos 65 anos, com 10% de rentabilidade, e o gerente, 658 mil reais, tá? Por que essa diferença? Porque o estagiário, ele começou mais cedo, tá? Ele fez dos 22 aos 30, e deixou o seu dinheiro rendendo até os 65 anos de idade. Então Tá ele vendo? começou mais cedo. Então, o poder do longo prazo é isso, cara. Não é você querer ganhar R$ 1 milhão de um dia para o outro. É você começar. Você tem que começar. Não importa o que. É a consistência também, né? E você não Exatamente. parar e contar com a magia do juros composto aí, né? Quanto mais dinheiro rendendo em cima daquele montante, isso Sim. conta muito, né? As pessoas confundem, né, o ativo e o passivo, né? O Exato. ativo é algo que você compra e que gera renda, e o Uhum. passivo é aquilo que você compra achando que é ativo, mas te traz custo. Entendeu? Exatamente. Então, Sensacional. as pessoas confundem isso, né? É. Fechado? Galera, muito Fechado. obrigado. Você que tá no limite aí. Agradeço a todos aí, vocês, tá? Se vocês quiserem me procurar para tirar qualquer dúvida, eu e o Freitas a gente vai trabalhar para uma próxima live, com certeza. Quanto E, antes. cara, de agradecer de verdade, de coração mesmo, de coração. O que a gente Beleza. passa aqui é não só para vocês, mas para vocês compartilharem, enfim. Pode, mano, aperta o mãozinho, manda para geral. Se ficar salvo também, manda para geral, só manda assistir, pronto, e é isso. É. Fechado? Obrigadão aí Fechado. pelo espaço e tamo junto, cara. Obrigado a todos aí. Cara, eu sou suspeito em falar, porque eu te agradeço sempre aí pela ajuda que você tem dado, pelos bate-papo, né? Pelas puxadas de orelha, que às vezes eu sou meio doido, né? Nesse ponto aí de querer arriscar um pouco mais, né? É que é o meu perfil. Meu perfil é O ser risco meio dá ruim, hein? aguerrido, Toma meio cuidado. moleque solto e querer ir É, para cima. Mas, cara, eu acho que assim, a principal mudança minha que teve foi a questão da mentalidade, entendeu? De ajustar custo, de diminuir, de retrair, né? E, cara, graças a Deus, essa questão tá contando muito. Então, assim, só tenho que te agradecer. Já tá o convite aí para a próxima live, né? vamos. E agradecer todo mundo que acompanhou e todo mundo que vai ainda assistir após ela estiver salva e a gente salvar ela. Cara, Com certeza. obrigado mesmo de coração, cara, de coração mesmo. Obrigado, Freitas. Tchau, tchau, gente. Obrigado, viu? Qualquer coisa, tamo aí. Até mais, Obrigado, gente. cara. Fica com Deus, viu? Obrigadão aí.